nós queremos te louvar, Pai, agradecer por esse dia, Senhor, por dia que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, Senhor, por este domingo maravilhoso. Obrigado por ter nos despertado, Senhor. Obrigado porque eu tenho certeza, Senhor, que é algo de muito especial para o Senhor falar no meu coração, do Mateus e de todos os meus amigos aqui presentes. Aqueles que estarão nos assistindo, Senhor, via internet, aqueles que porventura não estarão aqui agora, mas poderão ver a ministração depois, Senhor, via online, via YouTube. Independente da forma que seja, Senhor, nós clamamos, Pai, pela Sua presença. Amém. Nós clamamos pela Sua voz audível. Nós clamamos, Senhor, pela Sua direção. Seja qual for a forma que você entende melhor o que o Espírito Santo fala, que você esteja agora bem atento. Que todos os ruídos da sua alma, tudo aquilo que vem para atrapalhar, seja calado agora em nome de Jesus. E que você esteja assim bem focado, realmente para aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Assim como Deus tem ministrado a tantas aulas, né, em todos os domingos aqui nessa sala da EBD. Quão importante tem sido esse tempo de crescimento. E nós queremos agradecer a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de crescer. Obrigado, Senhor, porque nós somos privilegiados, Senhor, em estarmos aqui, Deus, em unidade, entre irmãos, crescendo, Senhor, aprendendo. Deus, isso é maravilhoso. Que quantas pessoas, Senhor, gostaria de estar aqui numa igreja, tomando um cafezinho, lendo a Bíblia, aprendendo da palavra, Senhor, e muitas vezes não tem oportunidade. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui sendo preparados para também ajudar e levar essa palavra onde quer que estejamos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser luz, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser pessoas que realmente dão gosto, Senhor. Aquelas pessoas que têm o que realmente, Deus, que geram vida, Senhor. Que quando abrem a boca, Senhor, são cheias do Espírito Santo. Que tem palavra viva realmente, palavra eficaz, a palavra de Deus que flui realmente da nossa boca, da nossa vida e nas nossas ações. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido neste momento. Que toda a honra, toda a glória, Senhor, seja somente para Ti. E que o Senhor nos use, Senhor, mediante a Sua misericórdia, Senhor, a Sua graça. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Então a gente tem acompanhado bastante, várias histórias do Antigo Testamento, né, desde Abraão até agora a gente está. Hoje é a última aula que a gente fala exatamente sobre Rei Davi. A partir de agora a gente vai entrar, daí, a partir da próxima aula entra em Salomão e para as próximas gerações. Então hoje é a última aula que nós falamos exatamente sobre Rei Davi. Provavelmente a gente vai voltar algumas coisas porque a partir dele ele serviu como exemplo de muitas coisas para as próximas gerações. Mas sobre o Rei Davi mesmo, a vida dele, e, os filhos, tudo hoje é a nossa última aula, ok? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia para quem nos acompanha aqui no YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal, acione o sininho aí, não sei onde que está na sua tela. Acompanhe todos os vídeos, compartilha, passa a rede BNC. Também acompanhe as nossas páginas regeneradas e etc. Seja você tem valor, sobre esse valor. Gostaríamos de fazer um merchan, né, sobre o culto que nós tivemos ontem. Foi uma bênção, né? Quem pôde estar presente, o testemunho do Adam, né? Meu Deus do céu, assim, eu não conseguia parar de chorar mesmo, porque é inspirador, no mínimo inspirador. Também tem um livro dele, né, para quem não pôde estar presente. Então hoje a aula é sobre filhos do Rei Davi, ok? Vocês conhecem? Alguns, né, porque eles são... Porque tem vários. Alguém aí tem uma... Quais a gente poderia ter selecionado, assim? 4, vou dar uma dica. Absalão, Amnon. Você já viu a tabela de professores? Salomão. Desculpa aí. E tem relacionado com Salomão. Alguma coisa relacionada com Salomão. Quem? Isso, mãe! Tô vendo. Ah, é verdade, você tá na tabela, não pode ver a tabela. Não, eu tô nessa parte da Bíblia. Ah, tá, já tá nessa parte, tá. Desculpa. Mas Então vai ajudar a gente bastante. Tá bom. Gente, o bebê da Dani e do bombeiro já tem tamanho de uma vagem. Estamos muito Então, o primeiro tema que a gente vai trabalhar, nós pegamos 4 filhos do Rei Davi. Nós pegamos não, foi colocado pra gente dar aula. A Fábio, Deus falou que ela corta essa parte. Absalão, Amnon, Adonias e Salomão. Mas, pra gente falar de Absalão e Amnon, temos que falar de Tamar também, porque ela está relacionada na história.
Então a gente vai... Essa aqui, graças a Deus, tem a novela O Rei Davi, então a gente pode usar bastante coisa na novela, né? Obrigado, Rede Record. E a gente vai começar então falando o pecado que leva à morte. 2 Samuel 13. Abram lá, por favor. Ele é um capítulo um pouco comprido. Dá pra cada um ir lendo? A gente pode Não. dividir isso. 5? Cada um lê 5 versículos. Tá bom? Querem que eu acenda a luz? 5 ou 3? Melhor acender, né, gente? Domingo de manhã. Tudo bem? A Jéssica. A Jéssica acordou, né, um pouco. Os olhos não estavam fechando, não. 3 ou 5? 5. Mas é que ele vai dar todo mundo ver. Ah, mas tudo bem, depois mesmo. Vamos lá. Começar aqui pela Micaela, pode ser? A irmã Micaela, presidente? E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não o farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado e tomou massa, e a amassou e fez bolos diante de seus olhos e cozeu os bolos. Já foi. Mas você pegou uma descida ali sorrindo? Ela pegou a marcha assim, vai. Deixa só 2 pra mim. Tem 50 versículos, ela leu 48. Obrigado, Micaela. No 9. Vai, Ele tomou a assadeira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Amnon: Fazei-lhe tirar a todos da minha presença, e todos retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida, a cama e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Amnon, seu irmão, à cama. Pode ler mais um pouquinho. Chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Mais? Vai. 13? Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel? Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Amnon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Amnon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Amnon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: Põe essa mulher para fora. Põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Lê até o 22, por favor. Tá. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: É verdade que Amnon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Amnon,
a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que ele havia feito a sua irmã. Amém. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, algo muito importante, assim, desde o comecinho ali da leitura, nós vimos que Aminon tem um amigo que a palavra diz que ele era o quê? Sagaz, né? Depende da versão, a economia fala sagaz. Isso. Então, qual que é, o que né, eu, pelo menos, entendi, eu fazer a leitura e, claro, que vocês vão, mediante né, ao Espírito Santo falando, talvez alguns possam chamar mais atenção, outros menos, mas ele ouviu o conselho de alguém que tinha ali um mau conselho, na verdade, né? E ele teve desejo pela meia-irmã, né? Meia-irmã, que era Tamar. E a palavra também fala que Tamar era muito formosa, muito bonita, né? Então, segurem essa ideia de conselhos aí, que a gente já vai falar melhor sobre isso. Então, Maus conselhos. Falando sobre agora Absalão, sobre Aminon. Aminon queria a irmã. Ele viu, formosa, linda, que eu quero deitar com ela. E Tamar fala, antes do abuso, assim, se você pedir pro rei, pode, né, podia antigamente, né, casar, se o rei permitisse, tudo certo. Se você pedir pro rei, vai dar tudo certo, a gente vai poder. Eu não quero, entre linhas, assim, ser violentada, não quero ser abusada, não quero ser algo forçado, algo que sair contra a lei, contra os princípios de que o rei abençoaria ali o relacionamento. E ele falou não, e forçou ela, então ele abusou dela. E enquanto eu estava pensando no tema, se a gente for ver, puxando sempre para a nossa vida, o importante não é só a gente ler a Bíblia, é ler a Bíblia, mas trazer para a nossa aplicação. É como assim, a gente tem o nosso dia a dia e nós olhamos um pecado, a gente vê uma situação e aquilo cresce no nosso coração. E eu quero possuir aquilo tem que ser meu. Ou a coisa, ou o sentimento, ou o pecado em si mesmo. E aí o que fala na Bíblia? Que ele possuiu e teve aversão. E qual que é a nossa relação quando a gente peca? A gente sabe que vai pecar, a gente sabe que está fazendo alguma coisa errada. Nós cometemos o pecado e depois qual que é o primeiro sentimento que Satanás joga no nosso coração e a gente também percebe? É esse nojo, essa aversão. Entendeu? E é assim quando na nossa vida. Então quando a gente está lá, tipo, eu não quero mais falar mal de ninguém. Aí de repente você percebe um grupinho de amigos ali, né, comentando sobre algumas coisas. E você sabe que aquele caminho vai levar a um pecado, que é a roda dos escarnecedores falando mal das pessoas. E aí você permanece lá, fala, comenta, fala mal e de repente você está embolado todo no pecado e depois quando você vai embora você pensa o quê? Putz, que nojo de mim, pequei de volta, putz, sabe, de novo esse pecado, de novo. Então é importante a gente sempre ir relacionando com pontos da nossa vida, com pontos que a Bíblia traz, por exemplo, tratando de uma história de um irmão e uma meia-irmã para a nossa vida também. Pode falar. Falando especificamente sobre Tamar, né, eu sempre penso, né, muitas falam, também, você sempre vê que você está no coração, brincando, né, mas é verdade, imagine o coração de Tamar, né, uma moça, meu Deus, ela com certeza tinha sonhos, tinha uma história para viver. Ela era virgem, ela se guardava, dava pra ver, né? Imagine como é que ela ficou, e depois que aconteceu toda a situação... Ele joga fora, tipo, pega as coisas, empurra pra fora. Objeto, né, se você já teve uma situação, né, não exatamente como essa, talvez parecida, talvez você se sentiu usada, nós temos a certeza de um Deus que pode restaurar a sua vida. Amém? Amém. Então, Absalão, um ponto importante, rei Davi ficou irado e acabou aqui o versículo. E Absalão não falou com ele porque odiava o irmão. Vamos continuar no 23? Consegue, Jé? Pode ler? Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa. Não, foi ele. 23. Voltou aqui. Descolhidos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosquiadores em Balazar, que estava junto em Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei e disse: Eis que agora o teu servo faz a tosquia,
peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos, para não sermos pesados. Absalão estou com ele, todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção. Disse-lhe Absalão: ao menos deixe ir conosco Aminon, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: para que iria ele contigo? Segue ler? 27. Mas Absalão continuou a insistir, até por fim Davi deixou que Amon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete do rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: prestem atenção em Amon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores deles que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Amon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido, fazia isso desde o dia em que Amon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram, somente Amon foi morto. E enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo um monte, na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: alguns homens estão descendo um monte, na estrada de Oronaim. Então Jonadab disse a Davi: são seus filhos que estão voltando justamente como eu disse. Pode ajudar? Pode. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram, e eles começaram a chorar alto. E Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gessur, chamado Talmai, filho de Amiuípe, e por muito tempo Davi chorou a morte de seu filho Amon. Absalão ficou 3 anos em Gessur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte do filho Amon. Então Absalão ficou 2 anos ali com aquela... 3 anos, é que agora ele vai ficar 2 anos fora. 3 anos ali com aquela raiva, com aquele rancor, com aquele ódio contra o irmão. E arquitetou esse plano: pai, né, rei Davi, deixa eu fazer lá um evento, chama todos os irmãos, todos os filhos, tudo, vamos lá. Aí, provavelmente Absalão não era, né, muito burrinho, né, ele era esperto e sabia que o rei Davi não ia. E aí, então deixa, eu só quero que o Amnon venha, entendeu? E aí ele arquitetou o plano de embebedar e mandar matar ele. Tendo passado isso, o rei Davi ficou sabendo, chorou muito, ficou muito triste, e Absalão de volta vai para outra cidade e foge. O que é importante a gente salientar aqui, que chama atenção aos nossos olhos, é a falta de posicionamento do rei Davi como pai ali naquela situação. Por exemplo, só puxa a parte de rei Davi ficou irado e pronto, não falou nada do tipo conversou, impôs alguma coisa, aprendeu. Eu não sei o que poderia ter sido feito nessa situação naquela época, mas eu creio que Absalão ficou muito entristecido com a situação com a meia-irmã e esperava talvez um posicionamento do pai que não houve. Então o que ele quis fazer? Justiça com a própria mão. Então ele ficou guardando aquele rancor, aquele ódio, aquela raiva de ter visto o estado da irmã e causou esse embaraço todo na vida dele. E se a gente for ver,
qual foi um dos pecados que o rei Davi cometeu? Mandar matar Urias. Entendeu? Você está vendo que aqui a gente já começa a ver agora a descendência de pecado. A maldição hereditária, sempre essa raiva, esse rancor, esse desejo de morte, esse sangue que sempre vai ser derramado, que foi falado isso. A intriga, essa confusão. É sempre uma família conturbada, entendeu? Por quê? Porque lá atrás foi aberta uma brecha. E o pastor falou na aula dele, assim, tipo, o quão ruim Davi foi como pai, né? Por essas ausências constantes dele de posicionamento, né? Sobre a história de Tamar, Amnon e Absalão. Tudo bem? Já tô mais, né? Eu queria só falar uma questão, né, a respeito dessa questão do ódio no coração do próprio Absalão, né? No Novo Testamento, a partir do que Jesus vai trazer, né, para nós, essa ressignificação, né, do Antigo Testamento, ele vai dizer que aquele que então não ama o irmão, ele é assassino, ele já matou, né, no coração. No coração. Então, daí lá 1 João vai retomar essa ideia, né, vai escrever isso. Na verdade, a morte de Amnon já havia acontecido no coração de Absalão. E agora Jonadab, o tio, que era o conselheiro, né, o mau conselheiro, né, era o irmão de Davi, ele vai dizer que o próprio, ele sabia que o Absalão já tinha disposto isso no coração. Ou seja, Já era antigo, assim. ele só executou a ação, mas a determinação daquela situação, daquele pecado, já estava no coração. Esse é um ponto muito importante, porque daqui a pouco, no finalzinho da aula, a gente vai falar realmente isso, que o pecado, a ação, é só consequência de algo que já está no coração. Então, deu uma introduçãozinha, Fábio, muito obrigado. Não necessariamente, né, quando a ação acontece, poder ficar mais explícito, né, mas cuidar com o nosso coração, porque dele que procede todas as saídas da vida, né? Isso é muito importante. Então, uma relação ali familiar, paterna, de irmãos. Eu falei pra Fábio, mandei um áudio pra Fábio conversando com a Tami ali, né? Nem o filme com mais intriga, o filme com mais suspense, o filme com, sabe aquele tipo, aquela série, tipo Revenge? Quem já assistiu Revenge? Sabe, tipo assim, potencializa isso, assim, é essa história dessa família. É muito conturbada. Revenge é uma série sobre vingança. Nossa, você assistiu isso? Tem gente que assiste Game of Thrones. Não, tudo bem, mas aqui, né? Não, você vê que eu sou vingador. Mas... É que, gente, a nossa cenário de ver são muito perdidas essas coisas de série. Enfim, a história que constrói uma vingança ali, Eu assisti. Já assistiu? E é muito conturbada, mas essa história é pior ainda, pra gente ter noção de como é denso e como nem a melhor ficção. É a maior novela mexicana. Maior novela mexicana, nem Paula Bracho, nem ninguém, nem, tipo assim, pode falar realmente qual é a verdade, que o pecado no coração causa coisas muito piores do que os melhores editores e escritores de novela podem fazer. O pecado no nosso coração é muito pior do que qualquer filme pode fazer. Então a relação estava destruída. E vamos lá, Davi tinha saudades. Segundo Samuel, já foi? É verdade. E Davi tinha, então no finalzinho desse capítulo 13, desculpa, Davi começa a ter saudades. Então eu creio que ele como pai, putz, meu filho matou lá meu outro filho, mas o que está vivo eu tenho saudade, eu sinto falta dele, né? Talvez até caiu na ficha, tipo, ele só esperava que eu me posicionasse sobre aquela outra situação. E aquilo criou uma saudade no coração dele. Mas ele fez alguma coisa? Não. Aí a gente vê que ele é o pai presente e ausente. É um pai vivo, mas é um pai ausente. Né? Omisso, isso mesmo. A palavra diz que ele tinha saudades, mas ele não fez nada. Ele se irou, mas não tomou nenhuma posição. Como para nós é importante tomar uma posição. Entendeu? Falar mesmo, expor. E eu vejo assim, até para nós como homens, que né, em nome de Jesus vamos ser pais também, Douglas já é pai. Pais espirituais também. Ou pais espirituais, de se posicionar. Às vezes a pessoa ela precisa ter um posicionamento, uma correção, uma exortação. Exortar a pessoa também é amar. Né? Então ali poderia ter falado para Amnon, exortado, tendo preso. Castigo.
não sei como poderia ser ali na lei, As coisas não se resolvem por si só, né? nas entrelinhas, assim, jogando embaixo da mesa, sabe? E a gente vai vendo que começa tudo no coração. 2 Samuel 14, do 28 a 33. Vamos ler? Deixa eu ler. A amiguinha Dani consegue ler? Nossa, mas você fala assim, consegue, tipo... Porque às vezes ela não tá com a Bíblia, às vezes ela não tá... Qual que é? 14, do 28 a 33. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Então Absalão mandou chamar Joabe para o enviar ao rei. Porém Joabe não quis vir a ele. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ele não quis vir. Pelo que disse aos seus servos, vede ali o campo de Joabe pegado ao meu, onde ele tem cevada, ide e pondo-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao campo. Então Joabe se levantou e veio ter com Absalão em casa, e me perguntou: por que os teus servos puseram fogo ao meu campo? Respondeu Absalão a Joabe: eis que te enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe, para que vinha Jesus, melhor que fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Foi, pois, Joabe à presença do rei, e ele o disse. Então o rei chamou Absalão, e ele entrou à presença do rei, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Vamos ler 2 Samuel 15, do 2 ao 6, e depois do 12 e o 13, e daí a gente fala sobre esse tópico. 2 Samuel 15, vamos ver? Tá. Do 2 ao 6. Depois do 12 e 13. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida, é legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. 12 e o 13. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que se seguiam a Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Giló. Na minha... Foi legal. Nasce Giló, Giloense. É Gilo. Gilonita. Aqui no meu tá Gilo. Gilonita. Mas tá Gilo no meu. Então tá o quê? Gilo também. Gilo. 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 É Na minha versão... Giló. Na minha versão, 2 Samuel 15, 13, diz assim: o coração de todo Israel vai após o de Absalão. Então o que aconteceu? Ele estava fora, aí o bichinho era complicado, né? Vamos falar a verdade, ele era teimoso e ele era birrento e ele era: eu quero do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito. Quem nunca? Mas eu não matei ninguém. Não. Eu não falei que é você, mas eu falei quem nunca. É importante a gente se colocar Não, também. quem nunca foi teimoso na vida? E se quer alguma coisa, por exemplo, ele queria chamar a atenção lá do conselheiro do rei Davi. Vem aqui. Aqui, ó, essa parte maravilhosa. Quem me dera ser designado juiz dessa terra? Tipo, sabe aquela forma teatral? Então assim? ele foi lá e mandou tacar fogo no terreno do outro pra chamar a atenção do outro. Eu falei: Fábio, pra que tacar fogo? Só pra chamar a atenção. Quantas vezes a gente não faz as coisas pra chamar a atenção porque a gente quer que seja feito do nosso jeito? Os dodóizinhos? Não, né? E aí depois ele vem pra cidade e aí ele começa a arquitetar um plano pra tomar
o trono do pai dele. A parte que continua. Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Ou seja, se fosse eu faria o certo. Então ele ficava ali na porta, tipo Se assim, eu sabe? fosse, eu também Estava achava fazendo propaganda política. propaganda política, né? Ou assim também me veio isso agora, né? Não sei. Se eu fosse o líder, eu faria melhor. Se eu fosse Se eu o tivesse essa conselheiro, posição. nossa, eu já tinha falado que a Camila deveria ter feito da forma correta, porque eu sei, eu sou bom. Ou às vezes não é nem expondo o nome da pessoa, mas é do tipo assim, se eu estivesse no lugar, né, eu faria desse jeito. Aquela coisa tipo assim, sabe quando a gente pega a bomba lança e sai correndo? Né? Por exemplo, a Fábio tomou uma decisão que a gente não gostou no EBD, por exemplo. Aí a gente vai lá no grupo dos amiguinhos. Eu acho que não vai dar certo. Se eu fosse o professor do EBD, se eu fosse o conselheiro, se eu fosse, e a gente vai ver o que esse se eu fosse vai dar no final. E aí ele começou as pessoas iam lá pedir conselho pro rei. Por que eu faço? Aconteceu tal coisa, invadiu o meu terreno, não sei o que lá, blá. E ele ficava tipo assim, olha, eu daria esse conselho, mas como eu não sou, então tipo aquela coisa O rei tipo... não era rei. Não, eu ia falar com o rei Davi. Ele tava na porta e tipo... Ele interceptava as pessoas, né? Antes de chegar no rei, o pedido, né? A situação, ele já vinha dar uma resolução favorável na direção da pessoa para ganhar, né? O voto. E ali no final... Sabe bem essa palavra hoje, pra você assistir. E também, e aí o importante ali, e aí o coração de Israel começou a seguir o coração de Absalão. Então ele começou a ganhar pessoas. Isso a gente pode pensar duas coisas. Veneno do Absalão, né? E também falar aquilo que agrada a pessoa. Que não é aquilo que a pessoa merece ouvir também. Porque às vezes talvez o conselho do rei Davi seria outro. Mas Absalão, talvez para conseguir angariar ali um time, ali, um exército. Eu acho que também ele estava com ódio e ele não foi curado daquilo. Então ele só transferiu o ódio que ele tinha para outra coisa. Pro Davi, que ele se sentiu injustiçado na situação. Então ele falou, o que é mais importante pro meu pai? Porque é o reino, não é a gente como família. Talvez ele já tivesse esse sentimento. Então vou direto vou acabar com o isso. que vai fazer ele ficar tudo, né? Tipo, que vai atingir o coração do meu pai, que é o rei. E que não adianta você chegar lá e tentar matar o rei. Então ele foi muito astuto. Então ele começou, deixa eu pegar um povo, eu vou para outra cidade, esse povo me segue, a gente constrói uma outra coisa. Essa é uma maquinação, né? Maquiavélico, é astuto, o rei sangrado. Essa sabedoria mundana. Não seria legal só chegar e matar o rei Davi. Ele queria algo bem isso, ver sangrar, ver sofrer. Então ele passa aqui, infelizmente foi o que aconteceu muito com o rei Davi. E infelizmente tudo um grito da alma dele para chamar a atenção. Eu acho que essa questão da vingança, né, talvez passe por aí mesmo, né? Eu quero que a pessoa sinta a dor que eu senti assim. E sofrer mais ainda. E aí eu faço de tudo para conseguir. E aí então, muitas pessoas começaram a seguir Absalão e o rei Davi se sente ali meio pressionado, assustado e mais uma vez sem posição, porque se chegasse, aqui eu que mando esse terreno aqui, seu piá malcriado. Se agravou demais a situação, né? Chegou no limite. Chegou num ponto que ele se sentiu muito acuado e teve que fugir. Vamos abrir lá, por favor. Fê, consegue ver? Dá pra ver? 2 Samuel 15, do 14 ao 16. E eu não sei o que vem isso, o 30. Jesus. Não, é ponto e vírgula. 30, ponto e vírgula. 15, 14, 16, 30. Isso. 15, do 14 ao 16 e depois E o o 30. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fim de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. E o 30... Não, assim saiu o 16. Sim, o 16. Eu falei 16?
Assim saiu o rei com todos Porque o os meu 10. tá, Ah, tá. tá diferente. Posso ler então? Não, porque ele tá com Cortado, pode ler. Saiu o rei com toda a sua casa, a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas, para guardarem a casa. Aí. Tá aí? Aí, agora não tem mais, por favor. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Legal, o jeito que tá vendo. É bem. Senti assim um. Nossa, eu quase Sabe chorei quando depois você daquele. coloca, às vezes eu coloco a leitura falada no Cid YouTube, Moreira. Cid Moreira, pra eu ficar tipo, eu gosto assim, nada. É legal escutar o Cid Moreira. É que dá uma entonação, assim. E tem legal. musiquinha, né? Ah, eu gosto. Né? Tem a Bíblia Mensagem do Spotify também. Tem? Tem a Sério? Bíblia Mensagem do Nossa, Spotify. é muito gostoso. Mas mesmo que não é prêmio. Ah, eu não sei. Muito obrigada, Pedro, por você ser o nosso representante do Cid Moreira. Obrigada. Ó, pessoal, dá pra dar uma pesquisada aí. Tem a Bíblia a Mensagem no Spotify, só que eu não sei pra quem é prêmio, né? Eu não sou. Então foi aleatório. Vai no YouTube no Cid Moreira. Mas enfim, então, quem tava junto ali com o rei Davi falou, não, a gente tá aqui com você, a gente vai te seguir, a gente é fiel a você, mas vamos então fugir porque o circo vai fechar. Eles vão vir com muitas pessoas, então, pra gente ver a dimensão que Absalão tomou. Ele conseguiu conquistar muitas pessoas. E fugiu e deixou 10 concubinas. Por que é importante a gente guardar isso? Porque daqui a pouco a gente vai ver que isso acontece numa situação muito embaraçosa, muito complicada. Muito explícita, Muito diria. explícita. E ali dá pra ver que ele sofreu, então ele chorou. Então assim, ele passou por várias cidades, não adianta a gente ficar falando por todas as cidades que passou. E ele foi chorando, e ele foi humilhado, e começaram a jogar na cara dele, mas é porque você matou pessoa, mas é porque você trouxe pecado. E as pessoas começaram a julgar muito ele, então ele chegou no ponto de se esconder. Só que é a segunda vez que ele foge, porque ele sempre tem que se esconder das coisas, porque não toma posição, né? Vamos lá, Ô, Fê, você 16. pode continuar? Cid. Cid fez. E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, contra todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando, Simei dizia assim: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Já pensou o Felipe no momento de intercessão expulsando? Sai, ó. Obrigada, Fê. A secretária entrou no celular. Nossa, Eu acho que ele tem que ser. o Cid Moreira e vencer. Eu também acho. Imagina ele pedindo pão na padaria. Então. Não apareceu. Ai, gente. Ó, Aqui é o nosso morrendo com o cabelo lá. Absalão. Então o rei Davi sofreu muito. Então todo o pecado que ele cometeu, a acusação sempre continuou seguindo ele. Viu? É porque você trouxe sangue, você também vai sofrer. E aí começou a surgir, tipo assim, viu? Você perdeu, é Absalão que vai reinar. E aí, aqui, tem na imagem da novela do rei Davi, mas eu não quis trazer porque é meio forte a cena. Mas é da morte do Absalão, com os cabelinhos presos nos galhos lá. E aí, Absalão, então, ele resolve, ele precisa tomar uma atitude e ele pede 2 conselhos. Olha como a gente está falando bastante sobre pecado, coração e conselho nessa manhã. E aí, ele vai pedir conselho para Aitofel e Hussai. Vamos abrir lá em 2 Samuel 17, 11 e 14. Gente, esse é uma parte histórica, a Dani que está lendo essa parte, né, Dani? Que, tipo assim, é complicado a gente dar só numa aula, então é legal vocês estudarem, né, porque É muita história. é muita história. 2 Samuel 17, 11. Ah, Felipe? De novo? Meu Deus. É, a gente vai ganhar o troféu, né? Só alguém que tá falando Dá um isso. presente hoje. Seria essa A voz. gente vai precisar ajudar no plano de saúde para fome.
Pô, nossa, a partir de agora. Do 11 ao 14 ou 11? 11 e 14. 11 e 14. Eu, porém, aconselho que com toda pressa se ajunte a ti, todo Israel, desde Dan até parte de Berseba, em multidão como a areia do mar. E tu em pessoa vas com eles a peleja. Aí no 14. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Hussai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor lhe ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Acho que eu troquei os nomes aqui, não é? Inverti os nomes? Sim. O 16. Isso. Eu troquei, né? O Aitofel era... Desculpa, gente. É aqui, ó. Esse aqui é lá e lá é aqui. Né? Isso. Os nomes são inversos, desculpa. Mas pode ler o 16 também. Pode ler o 16 ali. 2 Samuel 17 e 16. Tá, eu vou sair falando. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes essa noite nas campinas do deserto. Logo, também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Então, Hussai, tá? Anotem aí, desculpa o engano. Ele era secretamente aliado ao rei Davi. Então, o Absalão foi pedir conselho para ele. E ele arquitetou um plano do tipo assim: faça tal coisa. E já diretamente mandou um mensageiro lá para o rei Davi, onde ele estava escondido, né? Toma aí uma posição que ele está vindo e a situação vai apertar. Então, ele foi um aliado ao rei Davi ainda. Ele estava ainda com o rei Davi. E agora a gente vai ver Aitofel aqui, tá bom? Faça um X, regra de 3 aqui hoje, tá? Um conselho pecaminoso. Vamos abrir lá, Cid. 2 Samuel 16, do 21, o 21 e o 22. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai. Se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Então, só para a gente entender uma cronologia. Esse foi o primeiro conselho que Aitofel deu antes do conselho que Hussai foi avisar o rei. Então, primeiro veio esse conselho. E aí, né, por isso que a gente colocou um conselho pecaminoso. Mais uma vez a gente usando essa palavra. Olha os conselhos que nós temos tomado. Então ele pode ver, para humilhar teu pai ainda mais, pega aquelas 10 concubinas, montamos uma tenda e você abusa delas, dorme com elas, tem relação sexual com elas, na frente de todo mundo. É humilhar mesmo, rei. Fê. Posso ler o 23, porque eu acho que ele fala bem tanto sobre toda a situação. Pode. Com certeza. E era o conselho de Aitofel, o Aitofel, que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. O tamanho e a importância do conselho dele, né? Tanto a palavra fala que era como se fosse a própria palavra de Deus, tanto para Davi como para Absalão. Então, não é à toa que a gente vê que Davi foi por esse caminho, né? Uhum. Você vê os conselhos que a gente toma. Nós temos que ter paz no nosso coração de quem a gente escolhe, orar para quem a gente pede conselho, né? E aí vem o 2 Samuel 17, 1 e 2. Disse mais Aitofel a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me levantarei, e perseguirei a Davi essa noite. Irei sobre ele enquanto está cansado e fraco de mãos, e o espantarei. Então fugirá todo o povo que está com ele, e ficarei então somente o rei. Esse foi o conselho de Aitofel. Mas vamos matar o rei, vamos aproveitar de noite. Então, assim, um conselho astuto, malvado, planejado. O Fê e a Fábio podem confirmar isso. Quando eu estava pesquisando, me falaram que estudando, que ele era avô de Betseba. Nas pesquisas que eu vi, que poderia ser uma das questões por que ele aconselhava tão mal o rei Davi e mandou fazer isso com o rei Davi, porque Davi... Ele é parente de Urias.
Eu acho que é pai ou avô de Urias. Então, assim, por ter acontecido a situação com o o neto ou bisneto dele, que o rei Davi mandou matar ele, ele ficou com aquela coisa ainda no coração. Diz que é uma teoria, o porquê esse conselho ruim. Aproveitando-se da vingança. Do poder que ele tinha, da posição que ele tinha para fazer justiça com as próprias mãos. E aí, 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, então Absalão não seguiu o conselho dele. Falou, não, o Sai é melhor. Albardou o jumento e partindo foi para casa, para a sua cidade. E tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura do seu pai. Então, o conselho dele não deu certo, o plano dele não foi certo. O que ele fez? Foi para casa me matar. Tipo, simples. E a morte de Absalão, rapidinho. Não sei, né? Agora, assim, fazendo uma conjectura, é possível que ele era muito sábio, o Aitofel. Ele estava fazendo tudo de forma muito sagaz. Né? O Feleuantes ali, a palavra dele, de fato, ele era conselheiro e ouvido como se fosse a voz de um profeta, né? A própria voz de Deus. Mas eu acredito que ele tenha tendo essa atitude de se enforcar, porque o que sobrou para ele depois? Ele se levantou contra o próprio rei. E ele sabia que ia dar ruim. Ele sabia que ele talvez tivesse já percebido que o conselho de Uzai levava para onde estava levando. E ele ia ser morto, ia ser esquartejado, sabe Deus o que poder, humilhado, né? Então era mais fácil ele se matar. Deixa eu já diminuir minha dor aqui, né? Acabar com tudo. Para nós, a morte de Absalão, 2 Samuel 18, do 6 ao 15, com aquela entonação. Vai chorar agora, hein? Do 6 ao 15. Vai, força. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel, diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia, houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se derramou a batalha, sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque. Consumiu-os do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo. E, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que, vendo um homem, fez saber a Joabe e disse: Eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu a ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco de minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos em sua mão e trespassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. E assim morreu Absalão. Não sei se dá pra apagar essa luz aqui, dá pra gente... Apagar? Ó, dá pra ver ele mais ou menos? Não? Ela já Dá sim, dá sim. O menino não penteava o cabelo, não lavava o cabelo. Quem é Sir? Embaraçou o cabelo tudo ali no lugar. Acho que ele tinha dread. Amém. Essa foi a história de Amnon e Absalão. Alguma dúvida? Todas. Muitas, porque é bem complicada a história. Mas é dentro do tempo que a gente pode explicar. Adonias e Salomão. Salomão. Ai, vamos lá. 2 Samuel 3, 4. Só um pouquinho. Alguém pode ler, por favor, né? Tá vendo pra ler só. Essa é a versão.
Ele é o orador oficial, mas ele trabalha Você é mesmo. o orador da turma. Segundo Samuel, aqueles 4. Tá, então assim, Adonias ele era o quarto filho do rei Davi. E Absalão, alguns já tinham morrido e ele começou a perceber que ele era o próximo ali, o rei Davi estava ficando velho, que ele ia ser o próximo a sentar no trono, a governar. Vou ler aqui, ó, os filhos, só pra gente saber mais ou menos, tá? No capítulo 3, ali versículo 2, os filhos de Davi em Hebron. Esses foram os filhos de Davi nascidos em Hebron. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel, morto. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, lembra? Em Carmelo. Esse não está na história. O terceiro, Absalão de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus, morreu. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abtal. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que nasceram em Hebron. E Adonias acreditava ser o próximo, então ali a tomar o posto de rei, na sucessão dos seus irmãos, porque eles já haviam todos morrido e ele estava na certeza de que ele ia ser o rei. E aquilo começou a crescer no coração, já é meu por direito meu, né? Mas ele tem Salomão. A gente vai falar bem pouquinho, porque semana que vem a aula é sobre Salomão. É só uma pinça. Então vamos abrir lá 2 Samuel 11, 26 e depois no 12, 24. Quem pegou? Marcão. Os 26. Assim que a esposa de Urias. Não, tá. Pode ler, mas aqui esse. Posso ler? Pode. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Vamos pegar o 12, 24. Essa aí é para falar de Betseba. Porque daí Davi casou com ela, porque matou Urias, toda aquela aula que a gente já teve, e pegou Betseba para a esposa. 12, 24. Isso. E todavia consolou sua esposa Betseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Betseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão, e o Senhor muito o amou. Então, o primeiro filho de Betseba e de Davi morreu, né? Foi uma palavra que o Senhor trouxe para eles, de que morreria o primeiro filho. E houve ali um momento de luto, 7 dias, como a gente já teve essa aula, ele chorou, fez jejum, oração, tudo. Não morreu, tá bom, vamos ter outro. E aí veio Salomão. A quem Deus amava. Aqui Deus muito amava, porque é muito legal guardar essa palavra. Então alguém já abre ela, por favor, 1 Reis 3, 12, um outro já, 1 Crônicas 22, do 9 ao 13. Uma outra pessoa, 1 Reis 1, 30. Por favor. Pegou, já pode ler. Eis que faço segundo as suas palavras, eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Falando sobre o Salomão, que ele tinha um coração muito sábio, nem antes nem depois haveria alguém como ele. Olha a promessa. 1 Crônicas 22, do 9 ao 13. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Eis que edificará a casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos
que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel: esforça-te e tenha bom ânimo e não temas nem tenhas pavor. Aí é importante, né? Eu lembro que eu estava conversando com a Fábio sobre esse reinado de paz, né? E eu achava que era mais porque ele tinha, sei lá, uma personalidade mais tranquila, alguma coisa assim, mas na verdade era porque Davi já tinha lutado com todos os povos próximos, né? Então ele, na verdade, já tinha feito o que tinha que ser feito, né? Então, por isso que o reinado dele, ele, na verdade, foi quem recebeu a promessa para estabelecer esse templo, né? Foi a construção do templo, durou 13 anos, e acho que era só isso que eu tinha que falar aqui agora. 1 Reis 1:30. Ai, não, perdão, lembrei. Quando a gente lê essa relação da forma como Davi fala para Salomão, ela é diferente dos outros filhos, né? Então aqui a gente pode entender que talvez ele tinha uma proximidade maior, não assim exatamente, não sei se exatamente assim como um super pai, mas ele trouxe algumas palavras de confirmação, ele, não sei se tinha, não vou dizer um prediletismo, mas tinha, querendo ou não, uma proximidade maior do que os outros, né? E na verdade o Absalão lá, que gritava por tinha esse anseio de atenção, nunca teve, né? E também é importante falar sobre a descendência, né? Que no caso lá de Davi, se a gente for lembrar das aulas anteriores, ele não sabia às vezes como agir, porque ele já tinha essa história de talvez rejeição, né? Lembra que ele era o coitado, o esquecido, o menor, o improvável, né? Então, infelizmente não teve veredas, não teve encontro de jovens para ele ali, né? Não teve todo esse preparo que a gente pode ter hoje para restaurar e fazer diferente, né? Mas dá pra gente fazer essa leitura também, né? Da proximidade entre eles. 1 Reis 1:30. E como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente o teu filho Salomão reinará em meu lugar. Assim o farei depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. É importante dizer que no capítulo 1 ali, né, de Reis, fala sobre quando Adonias se declara rei, né? Então vai contar um pouquinho da história do... Ai, eu podia falar isso agora. Na verdade, eu poderia ter falado antes, mas eu vou... Do 34. Na imagem tem um trono. É que eu coloquei... Gente, quando vocês acessarem o material, né, que a gente tem que colocar na plataforma, tá bem legal, assim. É que daí como você pôr a imagem por trás, diminui a luz dele, daí eu acho que eu coloquei muito baixo. Ali a gente vê a ganância pelo trono. Vamos deixar esse texto para vocês lerem. E em casa, então já estava decidido, Deus já tinha falado. E Davi já tinha certeza também que seria Salomão quem iria governar. E Salomão era o filho depois de Adonias, então era um meio-irmão mais novo. É o caçula, na verdade, né? E, então, a gente vê que tudo o Senhor já tinha planejado. Salomão, ele veio de um falecimento de um irmão antes dele, né, com Betseba. Então talvez Davi se apegou mais a ele, por isso, né, nossa, eu perdi um filho antes de você, agora veio você, né. Eu creio que já tinha acontecido todo um processo de casamento ali com Betseba, já tinha se resolvido, não tinha sido aquela fornicação, aquele adultério fora do que Deus tinha planejado. E então, de repente, na leitura desse capítulo, a gente vê que Adonias resolveu assumir o trono. Davi estava... né? Fez toda a... Fez uma festa, chamou todo mundo, eu vou ser o rei, né? Ou meu pai já está velho mesmo, deixa eu sentar aqui no trono, venham comigo. E aí o profeta Natan aconselha Betseba, fala assim, viu, você lembra de uma palavra que o seu esposo falou para você? Vai lá, relembra ele, e eu entro logo em seguida e relembro ele também, para confirmar isso. E aí Betseba fez isso, depois entrou o profeta Natan. Que Adonias, né, tinha se declarado rei, na verdade quem deveria ser rei seria Salomão. E aí veio a palavra de ordem de Davi. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que, assim, depois de todos esses processos de Amnon, Absalão, Tamar, toda essa intriga, de se posicionar, não, eu falei que ele seria o rei sobre Israel. E depois também eles ungiram Salomão como rei. A gente está passando bem por cima porque a Fábio vai falar certinho, explicando, né, desde o começo até a morte dele.
E aí Adonias sabe de tudo isso, ficou com medo de que, pô, Absalão vai querer me matar, eu fiz fervo aqui, fiz igual meu irmão Absalão, né? Juntei o meu povo e juntei para mim, e fui para outro lugar. E aí acontece a morte de Adonias. É importante que sempre há essa ganância pelo trono querendo destruir o pai. Porque quando o rei Davi está ficando mais velho, o pessoal lá combina de trazer uma mulher para aquecer ele, né, para cuidar dele como concubina. E aí, quando ele vai se retratar com Salomão, ele fala, tá, eu não quero nada, eu só quero aquela mulher. Então, quando a gente conversou, né, a intenção do coração de sempre pisar no coração do pai, de sempre querer destruir essa honra do pai, não me deu, então eu quero humilhar ele, não me deu, eu quero menosprezar a imagem dele. E aí nós temos a morte de Adonias, que está... que Salomão manda matar. Vamos ler rapidinho, só para a gente não... Só a morte, então. Só a morte. Segunda Reis 2, do 11 ao 25. São 10h30, tá? Quem não está seguindo o programa. 10h28. Tá acabando. Vai ler, não? Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Aí agora sobre o reinado de Salomão. Adonias, filho de Agite, foi até Betseba, a mãe de Salomão, e lhe perguntaram, você vem em paz? Ele respondeu, sim, e acrescentou, tenho algo para lhe dizer. Ela disse, fale. Certo, né? Você sabe, disse ele, que o reino era meu, todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não me seja negado. Ela disse, fale. Então ele prosseguiu, peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abissai, por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Betseba, falarei com o rei em seu favor. Quando Betseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu, faça o pedido, minha mãe, não o deixarei de atendê-la. Então ela disse, dê a sunamita Abissai por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe, por que você pede somente a sunamita Abissai para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono do meu pai Davi e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e esse feriu e matou Adonias. Então, morreu. Né? Todo pecado, toda intriga, toda confusão, todo desejo, toda ganância levou à morte. Que entra no que eu acho que é o slide que a gente pode mais memorizar na nossa cabeça, que é a origem do pecado, que vem toda do coração. Qual é a ação tomada e a consequência que traz. Então, por exemplo, nós temos Amnon, que era a concupiscência da carne, o desejo pela irmã, o abuso sexual. A ação foi o abusar da sua irmã Tamar. Qual foi a consequência? Na vida de Amnon foi a morte. Na vida de Tamar, não fala que ela foi curada, que ela teve um casamento, diz que ela só ficou sofrendo amargamente, né? Que ela ficou muito triste com isso. Absalão, justiça própria, falta de perdão. Essa parte de justiça própria, eu estava conversando com a Fábio e falei assim, nossa, isso fala muito ao meu coração. Porque não necessariamente nós vamos realizar, né, uma morte planejada, alguma coisa assim, vamos fazer algo como foi a história dele. Mas eu confesso que muitas vezes eu preciso lutar contra a minha justiça própria. Então, por exemplo, aconteceu uma situação lá com o Mateus, né, e ele muito triste,
veio compartilhar comigo, né? Noivos, e falei que o Fábio tava conversando, né? Com a minha amiga. É engraçado que com o passar do tempo você acaba se identificando muito mais com a pessoa, né? Os casados vão poder dizer isso com mais propriedade. E parece que você sente a dor da pessoa, né? E isso acontece principalmente com os nossos familiares ou amigos mais chegados, né? E eu falei, nossa, eu tive sede de justiça. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Nada. Se não orar. Porque a justiça não pode ser feita pelas minhas mãos. Então, às vezes, a gente também tem manias, ou assim, não, mas eu vou lá conversar, eu vou resolver isso. Ou não, eu vou agir dessa forma, porque eu sei que de fato deve ser feito. E, na verdade, não. Em Isaías fala, né, que ele é o meu legislador, ele é o meu defensor, ele é o meu juiz, né? O Senhor que faz a justiça. E a ação, então, de Absalão foi rebelião e contenda. Então, no Antigo Testamento, a gente vê que pecado de rebelião é igual ao de feitiçaria. Vingança e poder. E qual foi a consequência? Começou com relacionamento paterno abalado, assassinato e morte. E Adonias era o orgulho, a soberba, ele queria o trono acima de todas as coisas e achava que era assim. Se ele talvez tivesse um relacionamento com Deus e entendesse que era propósito de ser o Salomão como rei e ele como um irmão mais velho, ele poderia crescer muito mais, se tornar um general, se tornar alguém muito importante no reino, mas ele queria o trono. Ação, rebelião, vingança e o poder, o desejo pelo poder, a consequência, a morte. Né? O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver. Ai, não, eu ia falar uma coisa, mas acabei de deixar. Depois eu deixo. Bom, então só para refletir, né, alguns pontos que nós achamos importantes de ressaltar, né? Voltar? Só porque aí você vai caminhar para a conclusão, né, dessas questões. Eu queria destacar, só porque me chamou muita atenção toda essa situação delicada em que o Adonias coloca tanto a Batseba quanto o rei, agora Salomão. Essa situação difícil porque quando Absalão, por exemplo, ele quer ofender o rei Davi, humilhar ele se deita com as 10 concubinas. As concubinas eram pseudo-esposas, né? E agora o Adonias vem e pede a esposa herdada, né, que era do Davi, passa para o filho, a concubina. E por mais que, embora ele pode ter gostado dela, ele pode ter querido e tudo isso, mas era uma atitude de violação do direito do próprio rei. Como se ele tivesse, talvez, pegando para si essa autoridade, usurpando de novo. É como se ele não tivesse parado a ação dele lá atrás de orgulho e soberba, de querer o trono, né? Ele tivesse dado continuidade. Uma pontinha desse trono eu quero. Isso, de alguma forma, sabe? Eu quero. Essa coisa, às vezes, do pecado na nossa vida, que precisa só, né? A gente deixa às vezes, só uma pontinha, esse aqui não tem problema. Mas se a gente não corta aquilo pela raiz, aquilo vai crescendo, né? Ele vai virando metástase. Daqui a pouco ele vira um câncer, ele mata. Então, Salomão precisou ter essa atitude firme, né? Ele estava tendo essa situação difícil e era a mãe, e ele não queria negar o pedido. E o Adonias é tão astuto que ele sabia disso. Ele vai justamente aonde era esse lugar. Quem conseguiria amolecer o coração de Salomão? Como que ele ia conseguir acessar o irmão depois de ter tentado roubar o trono do irmão? Então ele vai de novo, parecido com o que aconteceu com Aitofel, parecido com o que o Absalão fez também, essa coisa de uma surdina, né? maquinada. E isso me parece ser uma questão familiar também, né? Que assim, fica mais nas entrelinhas, isso. Então eu só queria destacar. E para frente nas histórias, né, quando a gente continua lendo a Bíblia, assim, de todos os reis que foram seguindo, a palavra fala, né, esse, né, sucedeu esse, levantou esse e fez o que o pai fazia. Levantou, continuou adorando a Baal, aos altares, não sei o quê. Aí veio, por exemplo, Ezequias, apesar de ter ondas de veredas, né, foi bem legal o nosso pequeno grupo. O nosso facilitador falou assim, na história de Ezequias é bacana de ler, porque ele, apesar de ter tido um pai péssimo, né, no sentido de idolatria, de pecados horríveis que Deus, né, não gostava,
ele fez totalmente diferente. Ele acabou, né? Ele exterminou tudo aquilo, destruiu, né? Ele se posicionou. Já Manassés, que foi o filho, fez pior. Ou seja, aí ele falou assim para nós, cabe a gente, né, fazendo essa relação do pecado hereditário. Claro, temos, às vezes descobrimos, vamos para momentos, veredas, um encontro com Deus, um encontro de jovens, um Moriá, a gente descobre muitas coisas que às vezes a gente não sabia, a gente acaba repetindo coisas sem saber, né? E Deus revela para nós. Só que chega um momento que a gente, a partir do momento que nós recebemos essa revelação, nós precisamos nos posicionar. Então, assim, essa história de, mas é porque meu pai fazia isso, meu pai traía minha mãe, agora eu vou entrar num casamento e eu não vou conseguir lutar contra isso. Misericórdia, é tempo de se posicionar. Assim como foi na vida de Ezequias e de tantos outros que foram diferentes, é para nós também isso. No livro de 2 Reis ele trata bem isso, né? A ordem dos reis, e sempre era assim, e não destruiu todos os templos. E não destruiu tudo que foi erguido para outros deuses. Destruía uma parte, mas havia um templo construído ainda. É um pecado de estimação. É destruir tudo, é buscar todos os dias, destruir tudo. O processo não acaba. A gente não, se tivesse acabado, a gente estaria arrebatado. Então é essa constante busca, discipulado, EBD, culto, veredas, encontro jovens, encontro com Deus, Moriá, libertação, é destruir, porque senão a gente sempre vai lá e volta. A gente vai lá e volta. Até ontem, né, alguém comentou assim, nossa, mas vamos fazer de novo veredas? Eu, sim, é que eu preciso de cura constante, eu tenho que fazer. Aí a gente pensa assim, né, tava conversando com o Matheus, se a gente não se policiar, que nós estamos na igreja, a gente está sempre envolvido, a gente acha que está sempre tudo bem, que a gente não tem nada para contar. De fato, você pode chegar lá no momento, já ter ouvido muitas vezes a mesma ministração, mas de repente, nossa, lembrei de uma coisa, isso aqui, esse pedacinho, essa situação, né? Eu falei, então a gente tem que fazer mesmo todos, tem que estar aberto mesmo, porque o Espírito Santo pode fazer e vai fazer se a gente deixar. Nós colocamos alguns itens aqui sobre, por exemplo, os conselhos de pessoas mais intencionadas. Então, desde lá da história mesmo lá de Amnon, quando a gente falou da relação de Jonadab, né, o amigo sagaz, né, não sei, que deu um conselhinho ali, os outros, Aitofel, né, o Sai, tantos outros personagens ali na Bíblia, mas na nossa vida, quem nós temos procurado para nos aconselhar? O melhor conselheiro é Jesus Cristo e a Bíblia. Mas, se um conselho de alguém não vem baseado na Bíblia, o conselho não presta. E também não ser aquele conselho como o Feleu, né? Tipo, parecia a voz de Deus. Era como se fosse, né? Pensa, eu lembrei dessa hora assim, é o eis que te digo, né? A gente usa pessoas como Deus. Exatamente. Então, procurar pessoas assim, não que a gente não possa conversar com amigos, mas nem tudo se compartilha para todos. Nem tudo. Então procure pessoas de referência, pessoas que vão ser confiáveis mesmo, no sentido de que vão guardar aquilo e não vão falar só aquilo que te agrada. Né? É filtro, né? A pessoa não vai ser santa que vai te aconselhar, mas ela vai estar no processo. Você escolher quem você vai. Exatamente. Né? Não é porque alguém disse, mas sei lá, se você observa algumas coisas na vida da pessoa, você fala, vai poder me ajudar nesse sentido. Você acaba, eu gosto muito dessa relação de identificação. Então, por exemplo, a gente comentou, acho que uma vez no discipulado, né? Eu falei bem assim, eu gosto quando eu tenho exemplos de pessoas que já passaram pelo que eu passei e eu tenho, às vezes, mais liberdade para contar para ela, porque acho que essa pessoa vai saber como eu me senti ou como eu estou me sentindo, né? E também, assim, quando você compartilha algo, a pessoa fala, você quer ouvir o que eu tenho de fato para te falar? Ou você quer ouvir o que você quer? Vamos cortar uma pela raiz. Tem uma pregação do pastor Lúcio, se não me engano. Eu não lembro exatamente, mas ele falou, não corta só o que tá de papai, corta tudo, corta desde lá da raiz que não tem mais problema. Isso que o Machado sacou sobre o rei. Justiça própria, nós vemos em todos os casos ali, eu vou fazer, eu vou tomar, eu quero, chama atenção, é meu jeito, é o meu jeito, é o meu jeito. Prepotência, rebelião e falta de submissão. Então, o falar mal é uma consequência. Qual que é a origem? É algo, o orgulho não tratado no coração, uma prepotência. A falta de submissão, que é uma coisa, se eu fosse,
Honrar pastor, liderança, pai e mãe é bênção. E só assim a gente prospera. Eu não digo na vida financeira, eu digo no relacionamento com Deus. Tem mais vida, tem mais fonte jorrando a partir de nós. Essa relação do tempo, eu sempre gosto de ouvir e sempre gosto de falar da relação do tempo. Porque eu acho que é uma das coisas que mais ministram no meu coração, pelo menos, né? Tempo de esperar, fácil. Tranquilo para todos, né? Não sei para vocês. Muito legal. Muito, né? A gente chora, a gente fica mal, mas a gente percebe que Deus nos leva nos desertos para crescer, para amadurecer. A gente estava conversando com a Jorge essa semana, né? Como é interessante, né? A gente não quer, na verdade, assim, humanamente passar pelo processo, mas é tão importante, é tão pontual, porque a gente sai fortalecido. E, por exemplo, trazendo como exemplo, que legal, né, Leonardo? Salomão. Alguém preparou a terra, alguém lutou com todos os povos, no caso lá de Davi, e depois veio alguém que de fato foi aquele que construiu o templo. Então, assim, há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes capítulo 13. Então, alguns vão plantar, alguns vão adubar e alguns vão colher. E todos os, né? Mas quem dá o crescimento é Jesus. Todos são importantes. Todos são importantes, mas quem vai fazer crescer é Ele. E eu acho muito bacana, sempre me chama muita atenção, isso a Fábio vai falar melhor sobre a vida dele, mas ele poderia ter pedido tantas coisas, você tá falando de Salomão, né, para Deus, e ele pediu sabedoria. Ele pediu, né, então que Deus fala para ele, bom, já que você me pediu algo assim, simples, né? Simples, entre aspas, eu vou te dar muito mais ainda. Então, sobre buscar... Primeiramente o reino dos céus e outras coisas você vai acrescentar. Na nossa vida também, né? Não tem como não falar sobre isso. Eu acho que também a parábola da semente, não sei se cabe aqui também, né? Sobre que nosso coração seja um campo, uma terra fértil, né? Para que Deus venha, para que as sementes boas venham ser realmente plantadas, regadas, e que Deus possa dar o crescimento no tempo certo para a sua vida. Essa foi só uma pincelada sobre, né, a história dos 4 filhos, destes 4 filhos aí. Isso que a gente nem falou do Salomão, né? Que já tem uma aula só sobre Salomão, porque é muito grande. É muita coisa, né? Alguém tem alguma dúvida, algum ponto, alguma coisa que chamou a atenção? Eu não tenho dúvida, mas voltando um pouquinho. Ah, que bom, então já respirei melhor. Já respirei melhor. Já vou saber responder. Mas o que eles falaram da questão do passado, né? Que a gente vai às vezes reproduzindo e nem percebe, quando a gente identifica e tudo, a gente também penso sobre isso, que é identificar que a gente demoniza todo mundo, né? Ah, a culpa é do diabo. Mas às vezes a gente escolheu por conta própria aquilo. Isso. Claro que às vezes a gente abre brecha, assim, o diabo faz a festa, né? Mas eu penso que às vezes a gente terceiriza muito o diabo, coisas que a gente poderia cortar na raiz. Às vezes a gente já sabe aquilo, tipo, já sabe que aquilo é maldição, mas eu sei e não me posiciono e continuo fazendo. Pra gente é mais fácil. O continuar praticando não é o diabo ali. O diabo só lançou. O continuar. Escolha, eu amo essa palavra, sempre falo cafá. Porque é uma escolha, tanto positiva quanto negativa, e inclusive demonizar e terceirizar, né? O diabo às vezes, eu não sei se foi o Fábio, mas como uma vez falou, né? Acho que ele olha pra gente e fica, cara, isso aí não fiz, mas tudo bem, a gente tá dando fama pra ele de uma coisa que é nossa. Eu só coloquei a prepotência, mas você fez tudo isso. Exato. Ele faz, ele canta, mas aí... Eu só fiz isso. Eu só ofereci a maçã. Só uma coisa que é uma coisa que a gente tem que lutar, né, diariamente. Tem que acontecer por mim, porque... Mas o Cadu falou no nosso grupo, foi exatamente isso. Falou assim, não, o pecado é teu. Situação pontual aí, difícil, que você tá falando, né? Não é culpa do teu pai, não, é sua, né? O pecado pressupõe isso, né? Reconhecimento, né? Eu identifico, né? Eu sei que fui eu aceito aquilo, né? De fato, eu sou culpado, e aí eu tenho a possibilidade de ser redimido, né? Ele só vai encontrar um lugar de redenção se houver essa identificação. Senão não tem redenção. Não tem mudança, né? Não. O sangue foi derramado por um pecado que existiu na minha vida. Se eu nego que ele existiu, então aquilo não me serve. Aquele sangue não serve. É um desprezo do caso. Mais alguém?